E se eu lhes disser que é possível plantar um canteiro inteiro de cebolas no outono, sem sequer sujar os joelhos? Parece mágica de jardim, não é? Mas não, é apenas um método antigo, comprovado e injustamente esquecido, o que eu chamo de método da roça ou de fazenda. Hoje vamos voltar às raízes e analisar, passo a passo, como plantar cebola miúda para o inverno. Rápido, eficiente e, o mais importante, sem agachamentos desnecessários ou reverências à Mãe Terra. Vocês vão se surpreender com a simplicidade disso e porque suas costas vão lhes agradecer imensamente. Para começar, vamos entender. Por que plantar cebola para o inverno? É simples. Essas cebolas despertam com os primeiros raios do sol da primavera, crescem mais fortes, adoecem menos e rendem uma colheita 2 a 3 semanas mais cedo. Isso significa que vocês terão vegetais frescos na mesa já quando os vizinhos ainda estiverem apenas preparando os canteiros. A palavra kolkhoz, aqui, não se refere à política, mas sim à abordagem. Máximo resultado com o mínimo de esforço. Quando era preciso plantar não apenas um canteiro, mas um campo inteiro, ninguém se arrastava de joelhos com cada cebolinha. Usavam a engenhosidade e ferramentas simples. É exatamente essa engenhosidade que vamos adotar hoje. Então, por onde começa a nossa maratona de jardinagem? Pela preparação do canteiro, claro. E logo de cara, o primeiro e grande segredo: deixe a pá grande de lado. Sério, não vamos precisar dela hoje. Esqueça aquela escavação heróica de outono, com a pá até o cabo, que depois deixa suas costas doloridas. No outono, isso é trabalho extra e até prejudicial. Pense comigo, o solo depois da colheita de verão já está bem vivo e fofo, para que perturbar a sua estrutura já formada, incomodar as minhocas e outros habitantes úteis. Além disso, cavar fundo só vai trazer à superfície sementes de ervas daninhas, e elas, com os primeiros raios de sol da primavera, vão te dar uma surpresa nada agradável. A nossa tarefa é exatamente o oposto. Precisamos apenas afofar levemente a camada mais superficial do solo, apenas para o deixar arejado e solto. Imagine que você não está cavando, mas sim penteando a terra com um ancinho ou uma enxada. Isso será mais do que suficiente para que os nossos bulbos se sintam confortáveis. Suas costas já estão te agradecendo, não é? E já que deixamos a pá de lado, qual ferramenta será a nossa principal aliada nesta batalha pela colheita? Apresentamos a estrela do dia, a humilde enxada. Ou, se você é um jardineiro mais experiente, o cultivador foquim. É essa ferramenta, simples como tudo que é genial, que nos oferece a chave para plantar sem precisar se abaixar. Ela nos permite fazer todo o trabalho de pé, com a cabeça erguida e a coluna perfeitamente reta. Imagine só, você não se dobra em 1000 pedaços, nem apoia os joelhos na terra fria do outono. Você simplesmente segura uma ferramenta leve e, com movimentos suaves e deslizantes, faz tudo o que é necessário. A enxada, ou o cultivador, torna-se uma extensão dos seus braços. O cultivador, aliás, é ainda mais prático neste quesito. Ele não apenas revolve a terra, mas também corta delicadamente as raízes restantes das ervas daninhas, sem revirar as camadas do solo. Isso não é apenas uma ferramenta, é toda uma filosofia de jardinagem inteligente. O trabalho deve ser um prazer, não um fardo. E o nosso método de hoje é a prova viva disso. Agora que temos a ferramenta em mãos e o canteiro prontinho, começa a parte mais gostosa: abrir os sulcos. E a gente faz isso de pé, quase que brincando. Basta apoiar a enxada ou o cultivador na beirada da terra preparada e, com uma leve pressão, puxar a ferramenta na sua direção, percorrendo todo o comprimento do canteiro. Pronto. A terra cede de bom grado, formando um sulco limpo e pouco profundo. E a melhor parte desse método é essa: nada de barbantes esticados, fitas métricas ou níveis. A gente planta no estilo raiz, lembra? Ou seja, rápido, eficiente e no olhômetro. Seu olho é o melhor instrumento de medição.
fez um sulco, afastou um pouco e fez o segundo. Aqui, o perfeccionismo é nosso inimigo. Nosso objetivo é ter o canteiro plantado, não desenhar um projeto de engenharia. O importante é que os sulcos fiquem mais ou menos paralelos. Acredite, para a cebola, pouco importa se a linha está perfeita, milimetricamente alinhada. O que importa para ela é a terra fofa e a profundidade certa, não a geometria ideal. Em 2 ou 3 minutos, o canteiro inteiro já estará riscado com fileiras uniformes de sulcos, prontos para receber nossos futuros moradores verdes. Bem, e qual a distância ideal entre esses sulcos? É aqui que a nossa engenhosidade prática entra em ação. Não precisamos de fita métrica. Nosso guia é a largura da lâmina da própria enxada ou do sacho que você tem nas mãos. Faça um sulco, depois posicione mentalmente ou até fisicamente a ferramenta de forma transversal. E a essa distância, você faz o próximo. Simples assim. Isso resulta em aproximadamente 20 a 25 centímetros. Esse espaço é mais do que suficiente. Primeiro, as cebolas não ficarão apertadas e poderão formar bulbos grandes e bem desenvolvidos. Em segundo lugar, e isso é crucial para o futuro, na primavera será muito prático passar com a mesma enxada ou sacho entre as fileiras para soltar a terra e remover as ervas daninhas. Ou seja, já na etapa de plantio, estamos planejando a facilidade da manutenção futura. Nada de movimentos desnecessários, nada de cálculos complicados. Trace um sulco, meça a largura da ferramenta, trace o próximo. É simples, engenhoso e economiza um montão de tempo. A profundidade dos sulcos deve ser de aproximadamente 5 centímetros. Isso é o suficiente para que o bulbo fique bem abrigado, mas não tão fundo a ponto de dificultar a sua germinação na primavera. Bem, e quanto à profundidade? Aqui também é tudo muito simples. Nosso sulco deve ter cerca de 5 centímetros de profundidade. Como verificar isso sem uma régua? Baseie-se na altura do próprio bulbo. Acima do bulbo plantado, deve restar aproximadamente 3 centímetros de terra. Este é o equilíbrio perfeito. Uma profundidade como essa, por um lado, protegerá o bulbo de forma confiável das primeiras geadas e evitará que ele seja expulso ou salte do solo no inverno, quando o solo congela e descongela alternadamente. Por outro lado, não é muito fundo. Na primavera, quando chegar a hora, o tenro broto verde não terá que fazer esforços hercúleos para romper e alcançar o sol. Ele fará isso de forma fácil e rápida. O plantio muito profundo atrasará o surgimento dos brotos e pode enfraquecer a planta. E muito raso ameaça o congelamento. Portanto, 5 centímetros é o nosso meio-termo ideal, comprovado por gerações de jardineiros. Uma leve pressão da enxada é o suficiente para criar o sulco na profundidade desejada. E o bulbinho de cebola? O que fazer com ele? Com ele, o processo é ainda mais simples. Pegamos o nosso bulbinho e, em primeiro lugar, fazemos uma seleção rigorosa. Precisamos examiná-lo cuidadosamente. Imagine que está a escolher soldados para um esquadrão de elite que precisa resistir ao inverno. Todos os fracos e doentes devem ser postos de lado. Descarte sem piedade quaisquer bulbinhos enrugados, secos. Para lá vão também os exemplares moles, podres ou com manchas de bolor. Não hesite em descartá-los. Um único bulbinho doente pode contaminar toda a plantação. Precisamos apenas dos bulbinhos mais robustos, firmes e brilhantes, que pareçam saudáveis e cheios de vitalidade. Para a plantação de outono, é melhor escolher bulbinhos pequenos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Estes bulbinhos têm menos probabilidade de espigar na primavera e garantidamente darão uma boa cabeça. Já os bulbinhos maiores, é melhor guardá-los para a primavera ou plantá-los separadamente para a colheita das folhas. Esta etapa de seleção é crucial, não a ignore. Afinal, a qualidade dos bulbinhos é fundamental para o sucesso da sua colheita. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular na horta. Muitos jardineiros, por hábito, pensando na plantação de primavera,
tentam preparar os bulbinhos de cebola de alguma forma também no outono. Eles os deixam de molho em permanganato de potássio, em estimuladores de crescimento, em soluções salinas. Pois bem, parem. No outono, isso é algo que não se deve fazer de jeito nenhum. Pelo contrário, é prejudicial. Pensem logicamente. O nosso objetivo é que o bulbinho adormeça tranquilamente na terra até a primavera. Ele deve enraizar, mas não deve começar a brotar. E qualquer tipo de demolha, especialmente em água morna ou com estimuladores, é um sinal para a planta. Acorda, é hora de crescer. O bulbo vai absorver a umidade, vai desenvolver um broto verde, e de repente, a geada vai chegar. E pronto, adeus à futura colheita. Um bulbo assim, despertado, simplesmente vai congelar e apodrecer na terra. A única coisa que se pode fazer, para prevenir doenças, é tratar os bulbinhos com um fungicida seco, simplesmente polvilhando-os com o pó. Mas deixar de molho, de jeito nenhum. Bulbinhos secos em terra seca, essa é a regra de ouro para o plantio de outono. E agora, chegamos ao ponto crucial, o auge do nosso método preguiçoso, o momento que o diferencia de todos os outros. Prepare-se para se surpreender. Pegamos um bom punhado da nossa cebola semente, já calibrada e seca. Aproximamo-nos do sulco e, simplesmente a lançamos de cima, à altura do nosso corpo, procurando distribuí-la de forma homogênea por toda a extensão do sulco. Sim, você não ouviu mal. Nada de se curvar. Nada de enfiar meticulosamente cada pequeno bulbo com a raiz para baixo. Nós simplesmente caminhamos ao longo do canteiro e, como os semeadores de antigamente no campo, espalhamos o nosso material de plantio. Pode-se fazer isso aos punhados ou despejar cuidadosamente da palma da mão. A essência é uma só. Você trabalha de pé, de forma rápida e sem esforços desnecessários. Este é o método de fazenda dos tempos em que se precisava semear hectares, e não apenas um canteiro. Eficiência e rapidez são o nosso lema. E não se preocupe com a aparente negligência deste processo. Agora, vou explicar por que isso funciona. Claro, ao plantar desta forma, alguns bulbos de cebola cairão perfeitamente, com a base para baixo, mas a maioria ficará de lado, e alguns até de cabeça para baixo. E o primeiro pensamento de qualquer jardineiro cuidadoso seria: que horror! Tudo está perdido. Mas não. Relaxe e confie na natureza. A cebola é uma planta incrivelmente inteligente e resistente. Ela tem um programa de sobrevivência poderosíssimo embutido. Não importa onde você a coloque ou como a vire, ela sempre sabe onde é o baixo e onde é o cima. Na primavera, assim que o solo aquecer, o bulbo, mesmo deitado de lado, lançará raízes para baixo, para dentro da terra, em busca de umidade e nutrientes. E o rebento verde, fazendo uma ligeira curva, irá erguer-se para cima, em direção ao sol. A sua posição inicial é absolutamente irrelevante para ela. Ela própria encontrará o caminho certo. Basicamente, estamos apenas a poupar as nossas energias, e a planta faz todo o resto do trabalho por nós. Não é maravilhoso? Claro, não é para espalhar as cebolas de forma totalmente descontrolada. Um mínimo de atenção é sempre bem-vindo. O nosso objetivo é que as cebolinhas fiquem na leira, a uma distância de cerca de 5 a 7 centímetros umas das outras. Se as for colocando em pequenos punhados, a maior parte delas vai cair assim. Se em alguns pontos ficarem mais juntas e noutros mais espaçadas, não tem problema. Isto não é uma cirurgia. Na primavera, se em algum lugar as cebolas nascerem muito densas, quase como uma escova, basta desbastar. E essas folhinhas jovens e tenras serão a primeira verdura rica em vitaminas para a sua salada. Ou seja, até mesmo um plantio mais denso se transformará em benefício para nós. E onde o espaço for um pouco maior, as cebolas terão mais liberdade para crescer e ficar bem maiores. A natureza encarrega-se de regular tudo. O principal é não despejar todas as cebolinhas num só monte. Simplesmente,
vá caminhando ao longo da leira e vá salgando-a de forma uniforme com as cebolinhas. Este processo leva, literalmente, apenas alguns segundos por cada leira. Então, nossos sulcos estão plantados. Os bulbos repousam, aguardando seu momento. E o que vem a seguir? Em seguida, pegamos novamente nossa fiel companheira, a enxada ou o cultivador. E mais uma vez, sem precisar se curvar 1 centímetro sequer, finalizamos o plantio. Nossa tarefa é cobrir os sulcos com terra. Para isso, basta posicionar a ferramenta ao lado do sulco e, com movimentos leves e de varredura, direcionar a terra das entrelinhas para cobri-lo. Um movimento de um lado do sulco, outro do outro. Pronto! Os bulbos estão cobertos por uma camada solta de solo. Você simplesmente caminha ao longo do canteiro, realizando esses movimentos simples. É como um jardineiro varrendo folhas. O processo não é apenas rápido, mas também, eu diria, meditativo. Você não faz esforço, apenas passeia pelo canteiro, arrumando-o. A terra se acomoda naturalmente, cobrindo nossa futura colheita. Todo o canteiro fica nivelado em questão de poucos minutos. O plantio está praticamente concluído e você nem sequer teve tempo de se cansar. O toque final do nosso plantio, e talvez o mais satisfatório, é nivelar o canteiro. Depois de cobrir os sulcos, a superfície da terra pode parecer um pouco irregular ou ondulada. Para dar um acabamento perfeito e garantir que nossos bulbos fiquem bem protegidos, fazemos um último movimento. Basta virar a enxada com o lado plano, as costas, e passá-la suavemente por toda a superfície do canteiro, como se estivesse alisando a terra. Se preferir, pode usar um rastelo comum para a mesma finalidade. Este simples gesto vai eliminar todas as pequenas imperfeições, compactar levemente a camada superior do solo, evitando que seja levada pelo vento, e criar as condições ideais para que as plantas passem o inverno. Basicamente, estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo: finalizar o plantio e preparar o canteiro para a estação fria. Agora ele está com um aspecto limpo e arrumado, e os bulbos estão seguros, abrigados sob uma camada uniforme de terra. Toda a operação, desde a abertura dos sulcos até este nivelamento final, levou-nos no máximo uns 15 minutos. E o melhor de tudo, fizemos tudo isto de pé, sem ter de nos curvar uma única vez à Mãe Terra. Convenhamos, isto muda radicalmente a ideia que se tem sobre o trabalho no jardim, tornando-o muito mais leve e acessível. É natural que muitos se perguntem com razão: preciso regar? Afinal, estamos acostumados a que qualquer plantio termine com uma rega abundante. Pois bem, na plantação de cebola no outono, essa é mais uma armadilha comum. Regar o canteiro após o plantio é categoricamente proibido. Grave bem esta regra. Primeiro, porque o solo no outono já é, por si só, bastante úmido. As chuvas outonais farão todo o trabalho por nós, e farão isso de forma muito mais eficaz, suave e uniforme do que qualquer regador. E segundo, e isso é o mais importante, o excesso de umidade, combinado com o frio que se aproxima, é um caminho direto para o apodrecimento dos bulbos. Água em excesso pode provocar não só doenças, mas também um despertar prematuro, como já mencionamos. Nosso objetivo é que a cebola entre em dormência para o inverno, e não que ela fique num pântano antes das geadas. Portanto, guarde os regadores e as mangueiras. A natureza se encarregará do nível de umidade necessário. Nosso trabalho nesta etapa está concluído. À primeira vista, pode parecer que está tudo feito. A cebola plantada, é hora de relaxar e tomar um chá. Mas não é bem assim. Há mais um passo, crucial mesmo, que muitos que cultivam a sua horta costumam ignorar. E é um erro enorme. Estamos a falar da mulchagem. Se plantar a cebola é como enviá-la para um acampamento de inverno, então a mulchagem é o equivalente a dar-lhe um casaco quente e um cobertor acolhedor. O nosso objetivo é cobrir o canteiro com uma camada protetora de matéria orgânica. Esta camada desempenha várias funções cruciais. Primeiro,
Protege o solo do congelamento profundo durante as geadas, especialmente quando não há neve. Depois, impede que a terra rache devido às drásticas mudanças de temperatura. E na primavera, essa cobertura retém a preciosa água do degelo no solo e ainda ajuda a suprimir o aparecimento das primeiras ervas daninhas. Ignorar a mulchagem significa deitar todo o nosso trabalho a perder e deixar o resultado ao acaso. Mas nós queremos um resultado garantido, certo? Por isso, vale a pena dedicar um tempinho extra e garantir que a nossa cebola fica bem protegida para o inverno. Qual é a melhor forma de cobrir as cebolas? Onde encontrar esse cobertor ideal? As opções são muitas, e a maioria delas está literalmente ao seu alcance, muitas vezes jogada no chão. O material mais simples e acessível são as folhas secas caídas. Apenas certifique-se de usar folhas de árvores saudáveis, como bétulas, bordos ou tílias. Evite as folhas de carvalho, pois contém muitos taninos que podem ser prejudiciais. Palha ou feno são uma excelente opção. Este material respira maravilhosamente bem e não compacta. Se tiver acesso a serragem ou a paras de madeira, também é uma ótima alternativa, mas é preferível usar material que já tenha descansado um pouco, não recém-produzido. E claro, um clássico é o raminho de pinheiro ou abeto. Além de isolar bem, ele ainda ajuda a afastar os ratos, que podem cobiçar suas cebolinhas durante o inverno. Contudo, há materiais que devem ser evitados: a película plástica ou lona plástica e o feltro asfáltico, comumente usado em telhados. Com eles, o solo não consegue respirar, a umidade se acumula e as cebolas simplesmente apodrecerão. Precisamos de um material natural e que permita a passagem do ar. Ótimo, já decidimos o material, mas qual deve ser a espessura desta camada protetora? Aqui, aplica-se uma regra simples: mais vale pecar por excesso do que por falta. A camada de cobertura morta deve ser bastante substancial, no mínimo 5, e idealmente entre 7 a 10 centímetros. Não se preocupe, a cebola não terá dificuldade em brotar na primavera. Em primeiro lugar, durante o inverno, a cobertura morta irá assentar e compactar um pouco. Em segundo lugar, as folhas verdes e robustas da cebola são capazes de perfurar até mesmo uma camada bastante densa. Imagine um cobertor grosso de inverno. É com um cobertor assim que devemos cobrir o nosso canteiro. Se utilizar um material leve, como folhas secas, coloque alguns ramos por cima, para que a cobertura morta não seja levada pelo primeiro vento forte. Dê a esta etapa a devida atenção, e as suas cebolas passarão todo o inverno quentinhas e confortáveis, como num hotel de 5 estrelas. Este pequeno trabalho no outono irá poupar-lhe muita dor de cabeça e esforço na primavera. E pronto, todo o trabalho está feito. As cebolas foram plantadas, protegidas e estão prontas para o inverno. Mas quando é que se colhem os frutos de tanto esforço? É aqui que reside uma das grandes vantagens do plantio de outono. Não terá de esperar muito. Assim que a neve derreter na primavera e a terra for aquecida pelos primeiros raios de sol, verá os resultados. Começarão a brotar da terra, em fileiras uniformes, talos de cebola verdes, brilhantes e suculentos. É um espetáculo incrivelmente gratificante depois de um longo inverno. As suas cebolas de outono vão despertar e desenvolver-se 2 ou até 3 semanas antes das que plantar na primavera. Isto significa que os primeiros e mais frescos rebentos, ricos em vitaminas, que tiver à mesa, virão diretamente desta horta, enquanto os seus vizinhos estiverem ainda a preparar a terra e a demolhar os bulbilhos. Você já estará a desfrutar dos seus próprios talos de cebola frescos e estaladiços. Não foi para isso que nos dedicamos tanto? Nosso método sem agachamentos possui outra vantagem, talvez não tão óbvia, mas extremamente importante. Ela está diretamente ligada à saúde do solo. Quando você passa horas se arrastando no canteiro de joelhos, plantando bulbo por bulbo, você acaba compactando o solo de forma involuntária e intensa. Você, literalmente, compacta e cimento
as entrelinhas com o peso de seus joelhos e mãos. O solo perde sua leveza, sua estrutura arejada. Para as raízes das plantas, é muito mais difícil se desenvolverem em um solo tão compactado, e o acesso ao oxigênio é severamente prejudicado. Mas, e com o nosso método? Nós simplesmente não tocamos o solo. Caminhamos por ele com facilidade, realizando todo o trabalho em pé. O solo sob a cobertura morta permanece solto, vivo e cheio de ar, fofo como um colchão de plumas. Nessas condições, o sistema radicular da cebola se desenvolve robusto e saudável, absorvendo água e nutrientes com facilidade. Isso impacta diretamente o tamanho e a qualidade da cebola que será colhida. Assim, ao mesmo tempo em que cuidamos da nossa coluna, também zelamos pela saúde da nossa terra. E por fim, lembremo-nos de uma das regras de ouro de qualquer hortelão experiente: a rotação de culturas. Mesmo o método de plantio mais perfeito não dará bons frutos se esta regra for ignorada. Simplificando, evite plantar cebolas no mesmo canteiro, onde no ano anterior ou no retrasado já foram cultivadas outras culturas da mesma família, como cebolas de outras variedades, alho ou alho-poró. Por que isso é tão importante? A razão é que culturas da mesma família compartilham as mesmas doenças e pragas. Os micro-organismos causadores dessas doenças e as larvas das pragas se acumulam no solo ano após ano. E se você insistir em plantar cebola no mesmo local, ela estará muito mais suscetível a contrair todas essas pragas e doenças que estarão ali à espera de uma nova fonte de alimento. Os melhores predecessores para a cebola são pepinos, abobrinhas, repolho, tomates, batatas ou leguminosas. Ao seguir esta regra simples, você reduz drasticamente o risco de doenças e garante ao seu futuro cultivo um início saudável e robusto. Mas a maior surpresa, essa sim, espera por você na primavera. Quando vir as fileiras uniformes e vigorosas de cebolinhas verdes, vai perceber que este método, que parecia um tanto descomplicado, funciona na perfeição. A magia é que a cebola, mesmo que caia de lado, instintivamente lança as raízes para baixo e o broto para cima. Você apenas lhe deu liberdade, sem a aprisionar em terra densa, e ela o recompensou. Você economizou horas de trabalho e obteve um resultado nada inferior, e muitas vezes até melhor, do que no plantio meticuloso, uma a uma. Em resumo, o método descomplicado não é sobre preguiça, é sobre uma economia inteligente de esforço. Fazemos sulcos com a enxada, espalhamos livremente os bulbinhos de cebola, cobrimos com a mesma enxada e protegemos para o inverno. E pronto, nada de dores nas costas ou joelhos sujos. Apenas a expectativa de uma colheita precoce e abundante. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se este método simples, mas incrivelmente eficaz, lhe agradou, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para não perder outras dicas para a horta. E agora uma pergunta para você. Como você planta a cebola para o inverno? Usa alguns dos seus segredos para facilitar o trabalho? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Vamos trocar sabedoria.